é definir o preço junto ao clube italiano. É pouco provável que o Matheus Henrique vá ficar por lá. Não deve surgir nada de proposta lá na Europa ou de outros clubes. E um retorno ao futebol brasileiro é muito bem visto pelo jogador. Então, o Cruzeiro só aguarda a definição dos valores. E o clube está disposto a fazer uma oferta generosa. Não vai chegar no que o Sassuolo pagou há algum tempo para tirar o jogador do Grêmio, 10 milhões de euros. Mas o valor que eles toparem abaixo disso, aí não sei, entre 6 e 8 milhões de euros, o Cruzeiro ele não vai medir esforços, porque considera o atleta uma peça que pode mudar o meio-campo do time do técnico Fernando Seabra. Então é aguardar mais informações sobre isso e a gente segue acompanhando todos os detalhes. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Você quer ser um gerente de projeto certificado, mas não sabe quais habilidades precisa? O curso de preparação para a certificação PMP na Udemy vai te ajudar. Aprenda as noções básicas de gerenciamento de projeto e prepare-se para o exame de certificação PMP. Acesse quando quiser no dispositivo móvel ou no computador para... Cruzeiro hoje em dose dupla, com Emerson Pansieri e com Guilherme Pio. Vamos chamar o Pio, tá recebendo novidades aí do Cruzeiro. Um abraço para você, Pio. Um abraço para você também, Cirilo, e para todo mundo que se liga aqui no Rádio Esportes. O atacante Caio Jorge, de 22 anos, desembarcou no fim da manhã de hoje aqui no aeroporto de Confins para assinar contrato de 5 anos com o Cruzeiro. O jogador já se dirigiu à Toca da Raposa 2, vai passar por exames médicos, dando tudo certo com os parâmetros analisados pelo Clube Celeste, vai assinar esse contrato então com o time da Toca da Raposa 2. O Cruzeiro faz aí mais uma contratação na era Pedro Lourenço, o Cruzeiro adquirindo aí os direitos econômicos do Caio Jorge por cerca de 4 milhões de euros, mais de 20 milhões de reais, além de bonificações por obtenção de metas, segundo estipula o contrato do Caio Jorge com o Cruzeiro. A venda do Caio Jorge para o Cruzeiro. O Caio Jorge pertence à Juventus, time muito conhecido, tradicionalíssimo na Europa, mas estava emprestado. Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Por outro lado, no acumulado do ano, Belo Horizonte tem uma alta superior a 5%. Rebaixado à segunda divisão. Do Caio Jorge para o Cruzeiro. O Caio Jorge pertence à Juventus, time muito conhecido, tradicionalíssimo na Europa, mas estava emprestado ao Frosinone, que acabou rebaixado à segunda divisão italiana. Vamos ouvir então o Caio Jorge nessa chegada aqui no aeroporto de Confins. Estou muito feliz e motivado, vou fazer os exames agora e só posso falar mais depois dos exames, tá bom? Mas essa mudança de fase na sua vida, o que você imagina agora voltando ao Brasil, chegando ao Cruzeiro? Eu tô imaginando grandes coisas, um projeto muito bom que me proporam e agora dar continuidade no trabalho e mostrar do que eu sei fazer. Se der tudo certo, Tô 100% também. se der tudo certo, vai encontrar um grande parceiro seu, o Verón, que está no Cruzeiro, inclusive chegou há pouco tempo aqui. Todos meus amigos, o Gasolina também, já falei com eles e esperar os exames aí cada um. Realmente em casa. Tudo, né? Em busca de um grande objetivo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas como é cruzeirense, isso influenciou realmente na sua decisão? Também, ele é cruzeirense roxo e ele está muito feliz. Por que escolheu o Cruzeiro? O que pesou para escolher a proposta do Cruzeiro? Foi um projeto muito bom, que me agradou bastante. E além de ser um clube grande, estou motivado a jogar novamente aqui no Brasil. É isso, Cirilo. Caio Jorge, então, aqui no aeroporto de Confins, falando sobre a chegada ao Cruzeiro.
ele que deve muito em breve ser oficializado como mais um reforço do Clube Celeste. Ô, Guilherme Pio, recebendo Caio Jorge, novo centroavante do Cruzeiro. Tá na área, Emerson Pansieri, um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde para você também, Cirilo. Grande Ale Oliveira, Léo Figueiredo também, Nação Celeste. Eu falo em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair. E aí agora é o seguinte, o Caio Jorge faz esses exames, né? E vai agora também assinar esse contrato, né? Vai fazer esse contrato com o Cruzeiro de 5 temporadas, jogador que mostrou muita vontade também nessa equipe celeste, pelo menos nessas palavras aí com o Pio, nesse desembarque da equipe celeste para ajudar o time dentro de campo e ser realmente um atacante para fazer gols. O Cruzeiro precisa desse reforço, precisa de outros jogadores também. Foi mapeado pelo Alexandre Matos e pelo Pedrinho, e aí o Cruzeiro também espera fechar outras negociações. Mas sobre o Caio Jorge, vale lembrar que é a mesma toada do Cássio. Aliás, hoje o Cássio fazendo aniversário, ganhou o bolo da esposa, todo personalizado com o Cruzeiro. Ele agora tem essa missão no Cruzeiro, o Caio Jorge e o Cássio, a partir do dia 10 de julho, quando se abre a janela. Cirilo. Pois é, novidades aí importantes, né? O Cruzeiro vai ter um período, né, Pansieri, para esses caras aí também, claro, se apresentarem, passar pro treinamento, caso que o do Cássio já tá acontecendo, inclusive. Vale o que eu disse no bloco anterior. Quem for contratado agora, joga na mesma data, depois de 10 de julho, não adianta. Exatamente, por isso que eu falei. Se vai chegar, já chegou o Caio Jorge, vai chegar o Cássio já tá aí, tá chegando o Caio Jorge, ambos, né, e outros reforços também, o Cruzeiro vai preparar fisicamente, vai preparar na parte tática, para que quando tem a abertura da janela, Cirilo, olha a coisa do futebol, hein? Por 3 dias esse jogo seria contra o Corinthians, Verdade, em casa, o do Cássio, né? Mexeu no calendário do brasileiro, o jogo passou para frente. Exatamente. Mas então, esses atletas sendo preparados não para agora, mas para o dia 10 de julho. Boa. Ô Ale, a gente falava muito sobre prioridades, né, de contratação, quando falávamos que o Cruzeiro certamente, em quantidade, também vai contratar para essa janela do meio da temporada, contrata o goleiro, contrata o centroavante. As prioridades foram atacadas, qual que é o próximo passo, hein, Ale? O próximo passo também já está adiantado, né, que é um zagueiro, né, vou pegar aí um mina desse aí, né, a Mina de Fé, lembra? Lembra. Você que é do samba, Pastor conhece. Vaguinho. Exatamente. Mas o Mina seria providencial aí para fortalecer o sistema defensivo, porque você sabe que o torcedor já começa a montar junto com o Pansieri ali um Cruzeiro diferente, né, para a segunda parte do campeonato. Você já tem um goleiro do nível do Cássio, um goleiro pá, né, que a gente fala. Tem 2 bons laterais. Você tem o Mina e coloca um dos 2 ali para jogar com ele. É um grande zagueiro de Copa do Mundo. Aí, hoje, o Cruzeiro está atrás de mais um volante. Matheus Henrique é o nome. É o nome. Você tem 2 bons volantes lá. O volante não chega a ser um problema. Eu acho que se você tiver uma opção, um cara que vem para jogar, seria interessante. O Matheus é um nome desse. Você tem... Você já tem o meio você já tá aí, que é o melhor do time. Você já tem agora um atacante bom, um atacante importante. Você contrata mais um de lado, meu amigo, é outro time. É outro time. Porque você preserva os melhores, né? Como eu falei dos laterais, Matheus Pereira, enfim, um dos volantes, e ainda traz cara que vem para jogar, não é cara para compor o elenco, para ver qual que vai ser. Vem para jogar. E os caras que estavam jogando, eles ficam com uma alternativa. Então é outra perspectiva, sabe? É outro objetivo no brasileiro, outro objetivo na Sul-Americana, principalmente. Então muda completamente o cenário, assim, é bem uma perspectiva bem otimista, viu? Léo, a sua perspectiva também é bem otimista e as prioridades aos pouquinhos estão sendo atacadas de fato, Léo? Sim, é lógico, Cirilo, que existe por parte da gente e muito por parte da torcida uma ansiedade, né? Para que essas contratações sejam realizadas, para que elas aconteçam logo, para que outros jogadores cheguem junto com o Caio Jorge, como já chegou o Cássio, mas a verdade é que só depois do dia 10. Então, a gente está mais de um mês aí que o Cruzeiro vai ter para contratar para o cara poder jogar. Logicamente que o quanto mais cedo chegar, convive mais com o grupo. Se precisar, se tiver vindo de uma temporada europeia, como é o caso do Caio Jorge, pode tirar uns dias para descansar e depois já começa uma preparação melhor para encarar a sequência do ano com o Cruzeiro. Então, quanto antes forem feitas, melhor. Mas a verdade é que o Cruzeiro não está com a faca no pescoço
para contratar nesse momento. Agora, vamos montar aqui uma possibilidade de time, só para vocês verem como o Cruzeiro muda da água para o vinho. Cássio, William, Mina, João Marcelo e Marlon. Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Arthur Gomes, Caio Jorge e mais um bom. Olha a diferença do time. Olha a diferença que o Cruzeiro vira pro segundo semestre. Que o Cruzeiro vai para a Sul-Americana. Então aqui eu coloquei duas possibilidades que são reais, mas são possibilidades do Mina e do Matheus Henrique. E se vem um atacante de lado aí. Ô Cirilo, o Cruzeiro não melhora, o Cruzeiro melhora muito. Mas melhora muito. Então, tomara que o Cruzeiro consiga essas contratações para realmente brigar por algo diferente na sequência do ano. Próximo passo, então, Matheus Henrique. É o jogador que o Cruzeiro quer. O Cruzeiro quer o Matheus Henrique. Inclusive, o empresário dele esteve na Toca da Raposa recentemente, até para conversar com o Verón e tratar de outros assuntos, né? Todo mundo sabe que é o Fábio Melo, que é o empresário do Matheus Henrique, e ele vai levar essa proposta para o Sassuolo, que é o time que tem o Matheus Henrique. Essa proposta, na casa aí de 6 milhões de euros ou um pouco mais para ter o Matheus Henrique, jogador que está pelo menos 3 temporadas já no futebol italiano, e o Cruzeiro acha que é um atleta importante. O Cruzeiro tentou o Thiago Mendes, olhou a situação do Cuejar e também o Matheus Henrique. É aquela coisa, você vai sondando e vai olhando condições para ver qual vai se encaixar no seu perfil. Então, dentro desse perfil que o Cruzeiro quer de fazer o investimento, o nome é o Matheus Henrique, que o Cruzeiro quer. Mas como disse o Alê também, do Mina, é outra tratativa do Cruzeiro. Quem sabe essa conversa acontecendo hoje, com o empresário do jogador, tendo aí uma noção exata do plano que o Cruzeiro vai oferecer ao Mina. Sabemos que é uma necessidade também do jogador entender o que é essa proposta do Cruzeiro. Tinha metas de ficar na Europa, pelo jeito não está chegando nada tão interessante assim do que em relação ao Cruzeiro, e aí o Mina também é outra pauta. Ontem o João Vitor Xavier falava no bastidores do Cruzeiro fazendo aí pelo menos de 4 a 6 reforços, contratando de 4 a 6 reforços agora nessa janela. Ele colocou esse número porque conversou com uma pessoa de dentro do Cruzeiro. E é isso mesmo. O Cruzeiro já contratou o Cássio, contratou o Caio Jorge, Mina e Matheus Henrique, pelo menos 4 aí, se conseguir fechar. E alguns outros nomes para a composição de elenco. Um é o Lautaro Dias, jogador do Independente Del Valle, e o Cruzeiro já está olhando esse jogador numa primeira situação proposta aí, o time do Independente Del Valle não teve acordo, não teve acerto, não teve entendimento, mas está aí, é um nome que não é o nome desses que a gente está trazendo, Mina, Caio Jorge, Cássio, outros jogadores, mas o Cruzeiro também monitorando esse atleta do Independente Del Valle. Lembrando que eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair. Betfair é time grande, tem apostas grátis toda semana, viu, Cirilo? O que me chama a atenção em especial sobre o Matheus Henrique é que ele foi um cara utilizado lá pelo Sassuolo ao longo dessa temporada como um titular, né? Tô vendo aqui as estatísticas do campeonato italiano. Esteve disponível para 31 jogos, em 2 dos 38 lá esteve lesionado, e nos outros 5, aliás, em 5 ele esteve lesionado e 2 suspenso. 27 jogos como titular e 4 como reserva. Então o Cruzeiro está contratando um cara que vem jogando, né? Não é um cara que não vinha sendo utilizado. Isso pode ser um trunfo importante também. O Léo Figueiredo, o torcedor do Cruzeiro naturalmente está bastante animado pelo que vem acontecendo. Mas quais são as notícias positivas que esse Cruzeiro já tem? Porque nós estamos falando muito com um Cruzeiro que vai ser diferente daqui a pouco. Mas o que tem que continuar do Cruzeiro atual, o Cruzeiro do momento? O que está de positivo nesse momento no trabalho do Fernando Seabra? Ô Cirilo, eu acho que se a gente pegar a posição do Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro é positivo. O Cruzeiro perdeu um jogo para o São Paulo, no Morumbis, que é um resultado normal. O São Paulo tem um time mais forte que o Cruzeiro hoje, e mesmo se fossem equiparados, assim como para o São Paulo perder no Mineirão, para o Cruzeiro perder no Morumbi também tá tudo bem. E o Cruzeiro ainda perdeu numa condição bem adversa, porque foi depois que o Marlon foi expulso que o São Paulo tomou conta do jogo. Porque por mais que estava vencendo por 1-0, o Cruzeiro estava jogando bem. E Cirilo, todo mundo sabe, eu sei, você sabe, o Ale, o Pans, todo mundo que está ouvindo sabe que o Cruzeiro tem um elenco